Boa noite, para quem eu não falei boa noite. Vamos começar aqui com a nossa aula de exercícios referente à semana passada. Vamos fazer exercícios de óxidos. Aí aqui, esses exercícios eu coloquei na lista extra. Fala, galerinha do YouTube, desse jeito mesmo. Esses exercícios estão naquela lista extra, mas como eu imaginei que vocês estão atolados de matéria, eu resolvi fazer eles com vocês. Eu não coloquei todos, se eu não me engano, tinha 8 exercícios, mas eu coloquei 6 aqui. Se der tempo, a gente faz, se não der, tudo bem também. Esse primeiro exercício da Unicamp: para se manter uma vela acesa na aparelhagem a seguir, bombeia-se ar continuadamente através desse sistema. A gente tem uma bomba de ar aqui para aquário, o ar é bombeado nesse sentido. Aqui temos uma solução de hidróxido de cálcio, CaOH2, para reter o gás carbônico CO2 do ar. Aí aqui, nesse frasco 2, a gente tem uma vela acesa, e no terceiro frasco a gente tem uma solução de hidróxido de cálcio. É a mesma que está aqui desse lado. No item A, ele pede o que vai se observar no frasco 3, depois de um certo tempo. O que a gente vai observar aqui? E escrever a equação química que representa a reação verificada no frasco 3. Então, ele está interessado nesse frasco aqui. Ele quer saber o que está acontecendo nesse frasco. Porém, o que acontece nesse frasco depende do que está acontecendo aqui antes. O que temos aqui? Temos oxigênio. Na verdade, uma bomba de ar está empurrando o ar atmosférico aqui nesse frasco 1. Aí ele fala que retém o gás carbônico. Lembra que eu falei para vocês que quando você está queimando alguma coisa, combustão, você precisa ter oxigênio. Então, o oxigênio que estava vindo desse ar aqui, ele está passando por esse tubinho aqui e está alimentando a vela. Está alimentando a vela, então ela vai soltar alguma outra substância gasosa para essa outra solução. Qual é a substância que vai acabar vindo para essa solução aqui? Qual é o gás que vai vir para cá? Isso mesmo, CO2. Eu estou dando uns delay nas mensagens porque não está aparecendo direto, então tem que ficar subindo. Exatamente, CO2. Então, temos o quê? Uma reação de hidróxido de cálcio com CO2 aqui desse lado. Então, o que será observado no frasco 3? Vamos ver aqui. No frasco 3, a nossa resposta é essa. Vai formar CO2. Então, o que será observado? O CO2 ele vai ser borbulhado nessa solução e vai produzir um precipitado branco. E a solução vai ficar turva. Vocês também poderiam colocar nessa alternativa o resultado dessa reação do hidróxido de cálcio com o CO2. Vocês poderiam colocar nesse item A, porém não era necessário. Vocês só precisavam falar o que estava acontecendo nessa solução. E o que aconteceu foi que a solução ficou turva. Uma solução turva é como se fosse uma água que está meio suja, assim, meio esbranquiçada, sabe? Você não consegue ver nitidamente o que tem ali. É uma água que está meio esbranquiçada, meio estranha. Então, tem um precipitado branco a partir dessa reação e ela vai ficar turva. E a pergunta B era para expressar a equação química verificada nesse frasco. Então, a nossa equação que a gente tem é a reação de CO2 gasoso com hidróxido de cálcio na solução aquosa, né? Como está em solução aquoso. O que vai formar? O carbonato de cálcio e água. A gente vai ter o oxigênio. Não, calma aí. O Ca+2 reagindo com o CO3 e
aqui vai formar um OH-, que vai, vamos resultar em água e CaCO3. Vai ser isso daqui que vai precipitar. Então, tá sólido aqui, é o que vai deixar a solução do hidróxido de cálcio turva. Simplesinho o exercício da Unicamp. Vamos para o próximo. Qualquer dúvida, podem mandar no chat. Exercício da VUNESP. Entre os peróxidos, apenas o peróxido de hidrogênio, H2O2, é molecular. Todos os demais são iônicos. Peróxidos metálicos, como, por exemplo, o peróxido de sódio, Na2O2, ao reagirem com água, podem formar peróxido de hidrogênio mais o hidróxido metálico correspondente. No entanto, em meio alcalino, o peróxido de hidrogênio sofre decomposição, liberando gás oxigênio e água. Com base nessas informações, a gente vai ter que escrever a equação química da reação entre o peróxido de sódio e água. Então, ele falou aqui em cima, quando esse peróxido metálico reage com a água, vai formar o quê? O peróxido de hidrogênio, que ele representou aqui em cima, e o hidróxido metálico correspondente, ou seja, vai ser o hidróxido com o metal que estava no peróxido anterior que ele falou. Então, aqui, voltando, a nossa equação química entre o peróxido de sódio e a água, como o enunciado falou, vai formar peróxido de hidrogênio mais o hidróxido do metal. Então, aqui a gente tem o peróxido de sódio, Na2O2, aquoso, mais a água, que é líquida. Aqui a gente colocou aquoso porque esse peróxido está junto com a água. E aí o enunciado falou para a gente que vai formar o peróxido de hidrogênio e o hidróxido do metal correspondente. Então, a gente tem o metal e o OH seria o que vai representar o hidróxido. H2O2 é a água oxigenada, a gente tem que sempre lembrar desse nome mais comum, que às vezes o exercício vai jogar isso para a gente. E o nosso enunciado já deu como a reação vai ficar no final. Já falou para a gente os produtos. Bastava a gente simplesmente entender como que a reação ia ficar, balancear corretamente, ó. Aqui a gente tem 1 mol de Na2O2 para 2 mols de água, resultando em 1 mol de H2O2 para 2 mols de hidróxido de sódio. Beleza? E aí, a letra A, ele pediu para fazer esse primeiro exemplo que ele deu no enunciado. A letra B, ele quer saber a equação química da decomposição do peróxido de hidrogênio em um meio alcalino. Então, o que o enunciado está falando? Em um meio alcalino, o peróxido de hidrogênio sofre a decomposição, liberando O2 e água. Então, ele já deu a resposta para a gente. Aqui tem o peróxido de hidrogênio, ou seja, a água oxigenada, como está em meio alcalino, vai resultar em água e O2. O que às vezes o exercício ia pegar para a gente é o balanceamento, caso a gente esquecesse, que ele poderia descontar ponto, mas o enunciado já deu a resposta para a gente. Por isso que é extremamente importante a gente prestar atenção no enunciado, porque a gente pode extrair a nossa resposta de lá ou extrair alguma dica de lá. Beleza? Mesmo caindo, deu para entender? O vizinha, Hum, o peróxido diga. de sódio, ele teria que colocar, tipo, a carga dele em cima ou não? Como assim colocar carga? Tipo, o NOx do O2 ali, do Tipo, oxigênio. representar aqui, tipo, Na mais e O2 menos? É que Não, aqui na o... molécula em si mesmo. Porque quando for analisar, vai ficar faltando.
Mais 2 ali, não vai? De carga. No oxigênio? No íon em Eu não tô si. entendendo. Tipo, precisa representar a carga do íon? Eu acho que não. Porque, tipo assim, ele quer saber os produtos, ele não tá pedindo pra gente representar cátions e ânions. Mas tipo, só tem que saber que quando é peróxido, o oxigênio, ao invés de ter a carga 2 menos, ele vai ter a carga menos só. Quando é o peróxido. E aí vai ser onde vai reagir aqui para formar a água, né? Porque aqui ele vai soltar, deixa eu ver o que vai acontecer. Vai ser Na+, O-, aí aqui vai ter um H+, e OH-. Aí o OH- reage com Na+, forma o NaOH, e aí o O- reage com o H+. Aí vai ficar o H2O2. Não entendi, não sei muito bem como que seria essa junção das cargas aqui para formar água oxigenada. Mas eu acho que não precisa representar. Eu acho que Demorou. fica assim. Bugou tudo? Só não precisa representar as cargas. Porque aqui vai formar o Na+, ó, vou escrever aqui, Na+, e aí vai ter um O-. Porque em peróxidos o oxigênio ele não vai ter essa carga 2-. Normalmente o oxigênio tem a carguinha 2-, mas em peróxidos ele tem a carga O-. E a água Isso que aqui, tá me ela vai. bugando, então. Pode O ser. NOx do E aqui na oxigênio. água, ela vai liberar H+ e OH-. Aí o OH- junta com o Na+, formando esse aqui. E do peróxido, eu não sei o motivo de ter 2 índices aqui. Foi 2, voltou 1, acho que ficou 4. Mas aqui, tipo, vai ter que ser o O- com o H+. Só que eu não sei explicar. Eu posso pesquisar, mas eu não sei explicar porque fica H2O2. Não tenho certeza. A gente obedeceu o exercício porque ele falou que formou o peróxido ali, mas eu sinceramente não sei o motivo de ficar H2O2, porque eles tecnicamente teriam as cargas que se cancelariam, mas ficar só HO não, acho que nem existe isso. Então precisa ter H2O2. Acho que é isso, gente. Dúvidas. E a de baixo, acho que ficou facinha de entender, né? Porque o enunciado ele já falou certinho que vai formar O2 e água. Essa aqui é de verdadeiro e falso. Dá para vocês colocarem V e F no chat e mesmo assim não vai atrasar a gente, que aí a gente não vai enrolar muito, que eu não preciso dar um tempão para vocês. Então, o exercício 3 da FESP-UP, ela está modificada. Assinale os itens verdadeiros com V e F e falsos com F. Primeiro item: os metais alcalinos e alcalino-terrosos originam óxidos básicos. Verdadeiro ou falso? Metais alcalinos é 1A e alcalino-terrosos 2A. Temos aqui a resposta, então. Ela é verdadeira. Então, metais alcalinos e alcalino-terrosos originam óxidos básicos. Por quê? O elemento ligado ao oxigênio é um metal, porque metais alcalinos e terrosos, né, já falou aqui, ele é um metal com baixo número de oxidação. Os óxidos de caráter mais básicos são óxidos de metais alcalinos e alcalino-terrosos. Os óxidos básicos possuem uma estrutura iônica devido à diferença de eletronegatividade entre o metal, que vai ser baixa, e o oxigênio, que vai ser alta. Por terem esse caráter iônico, eles se apresentam no estado físico sólido. Então, quem falou verdadeiro, acertou. Quem falou F, entendeu? Diferença de número de oxidação.
Óxidos básicos, eles estão ligados, o oxigênio está ligado com um metal de baixo número de oxidação. Próximo. Os óxidos CO, NO e N2O são classificados como óxidos indiferentes. Essa daí é lembrar dos meus itens de resumo. Mais das aulas de revisão, eu falei semana passada. VOF. Essa, infelizmente, decoreba. Mas vamos de resposta. Eu coloquei simplesmente um V ali, porque é teoria. Não, tá todo mundo certo. Eu só coloquei um V ali, eu não justifiquei, porque eu tinha explicado para vocês nas aulas anteriores. Então, como é mais teórico, acabei só justificando com o V. Próximo. Os óxidos Al2O3, SnO2 e ZnO são todos classificados como anfóteros, que ora se apresentam como um óxido básico e ora se apresentam como um óxido ácido. E resposta correta, verdadeiro. Apresentei para vocês duas reações. Nesse aqui do ZnO, eu coloquei uma que ele se apresentava como um óxido básico e outra como um óxido ácido. Próxima. Alguns metais, dependendo de seu estado de oxidação, podem formar óxidos ácidos. Vamos ver a resposta. Verdadeira. A diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o outro elemento não é tão grande, porque ele falou aqui, dependendo do seu estado de oxidação. Então, dependendo do estado de oxidação desse metal, pode formar um óxido ácido. Anteriormente aqui, nessa primeira afirmação, ele falou que a família 1A e a 2A pode formar óxidos básicos, porque é um metal com baixo número de oxidação. E aqui está falando dependendo, então surgiu uma possibilidade aqui, entendeu? Da mudança do número de oxidação. Então, quando se unir com o oxigênio, pode sim formar um óxido ácido. E a última alternativa, a última afirmação, o óxido de sódio, ao reagir com água, origina um hidróxido acompanhado da liberação de oxigênio? Vamos ver a resposta? Ela é falsa. Aqui, o óxido de sódio, Na2O, reagindo com água, vai formar hidróxido de sódio. Não está balanceado, né, como vocês podem ver, mas ela é falsa. O Na2O é um óxido básico, portanto, quando ele reage com água, forma uma base. Lembra aqui em cima, ó, família 1A e 2A formam óxidos básicos. Ó, aqui, nesses exercícios, dá muito para a gente olhar uma afirmação com a outra, porque lá na primeira alternativa, ele está falando que os metais alcalinos, que é a família 1A, e o alcalino terrosos da 2A, originam óxidos básicos. Então, quando temos um óxido básico reagindo com água, ele forma uma base. Então, é a reação... Ai, meu mouse sumiu. Então, é a reação que a gente tem aqui. Beleza, gente? Bom, gente, exercício 4 da VUNESP. Considere as reações de K2O com água e SO3 com água. Escreva as equações químicas balanceadas, indicando os nomes e as fórmulas dos produtos das reações. Bom, vou passar aqui para vocês verem. A primeira reação do K2O com água vai formar hidróxido de potássio. E a segunda
SO3 com água vai reagir. Ele ainda para escrever, mas tá certinho. Certinho a sua resposta e tudo balanceado. Gente, olha, vocês têm o meu coração, entendeu? Eu amo vocês. Aqui uma declaração de amor e de saudade de vocês. Ó, reação de K2O com água vai formar KOH. Isso aqui é uma base. Isso aqui é um óxido. Um óxido básico reagindo com água forma uma base. E aqui a gente tem o nome hidróxido de potássio. Vocês não poderiam esquecer de colocar os nomes, porque ele está pedindo aqui no enunciado. Então, tem que colocar ali na frente. E o SO3, reagindo com água, forma o ácido sulfúrico, o H2SO4. E aqui o SO3 reagindo com água, formando o ácido sulfúrico. No primeiro exemplo, a gente tinha um óxido básico, reagindo com água, formando uma base. E no segundo, a gente tem um óxido ácido, reagindo com água, formando um ácido, que é o ácido sulfúrico. E a letra B? Ele que é a equação balanceada da reação que ocorre. E o nome do composto formado. Se as soluções dos produtos das reações forem misturadas. Suponha que cada uma das soluções tenha concentração igual a 1 mol por litro. Então, o que esse item B quer? Que você reaja KOH com H2SO4. Ele quer que você reaja os dois produtos e falar o que vai... os dois produtos das duas reações, e ele quer saber os produtos dessa reação. E o nome do composto formado. Então, vamos ver aqui. KOH reagindo com H2SO4, formando KHSO4 e H2O. Temos um pequeno detalhe. Você foi no pensamento certo, caso o exercício não tivesse colocado essa parte da concentração. Por quê? Se ele não colocou que é 1 para 1, você teria que fazer dessa forma que você falou, que você fez, Marcela. Balanceando tudo certinho, porque está reagindo uma base com o ácido, formando sal e água. Você lembrou do esqueminha que eu falei, que eu falo toda a aula para vocês e repeti 50 milhões de vezes. Porém, como o exercício ele estipulou que a concentração é 1 mol por litro, você vai ter que reagir 1 mol de KOH com 1 mol de H2SO4. Então, o que vai acontecer? Nem todos esses hidrogênios vão... como eu posso dizer? Não deveria dizer que os volumes também são iguais? Fica aí uma dúvida, não sei. Mas eu acho que só... Ai, não sei, realmente. Tô pensando. Eu não sei, Banana, se teria que colocar o volume, porque, tipo, ele estipulou da concentração 1 mol por litro, mas não sei se teria que colocar no volume. Porque, tipo, se tiver o dobro do volume no hidróxido de potássio, daria a reação normal. Então, fica aí o questionamento, porque, né, não sabemos. Mas aqui tem a questão de como não... Aqui a gente vai ter K+, e OH- no KOH. Só que aqui, no ácido sulfúrico, a gente teria H+, e SO4, 2-, né? Tecnicamente. Só que não vai ter reagente suficiente, como a Marcela falou ali.
a gente vai ter um cátion H+, e um ânion HSO4 menos. Teoricamente, a gente teria H+, e H+ e SO4, 2 menos, com carguinha 2 negativa. Só que não vai ter reagente suficiente. E aí, o K+ vai reagir com HSO4 menos, aí carga positiva vai escorregar no pezinho, carga negativa vai escorregar no pezinho, formando esse aqui, KHSO4. E o H- reagindo com H+, forma a água. E aí, quando sobra H+, a gente adiciona esse ácido no meio da nomenclatura. Sulfato ácido de potássio. Caso tivesse sobrando OH-, seria alguma coisa básica de alguma coisa. Nossa, mas esse do volume me pegou, realmente. Eu não pensei. Eu posso pesquisar essa questão, porque eu acabei olhando no material que eu tenho aqui em casa, essa reação. Até nem sei de que ano que foi essa questão, mas eu posso pesquisar e ver se tem alguma errata. E aí eu passo para vocês. Mas se fosse reagir tudo essa reação que a Marcela colocou no chat, estaria certa. Beleza, gente? Vamos para o exercício 5. Óxidos de enxofre e de nitrogênio na atmosfera provocam na água da chuva. O que eles provocam? Essa é apenas de alternativa. Todo mundo conhece o fenômeno da chuva ácida, certo? pH, vamos falar do pH um pouquinho aqui. Perdão. pH, quando ele é menor que 7, ele é o quê? Ácido ou básico? Isso, temos duas respostas. pH menor que 7 é ácido. Então, pH maior do que 7 é básico. Então, se a gente está falando de chuva ácida, então a gente tem que pensar nesse pH aqui. Consequentemente, vamos olhar as nossas alternativas. Na alternativa A, B e C, ele está falando que os óxidos de enxofre e de nitrogênio na atmosfera vão provocar uma elevação do pH. Essas três alternativas estão falando de elevação do pH. Aqui, a gente já descarta, que a gente tem que pensar. Vou escrever aqui chuva ácida, porque eu não escrevi em lugar nenhum. Chuva ácida. Como temos chuva ácida, pensamos em um pH ácido. Então, o que esses óxidos vão fazer na chuva? Na água da chuva. Eles vão abaixar o pH. Então, a gente tem duas alternativas que seriam coerentes. E aí, a gente tem que ver o quê? O que formaria? Aí é onde vocês vão entrar. O que vai formar a partir da reação de óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio com água? O que forma? Qual alternativa vocês acham que seria a correta? D. Exatamente isso. Temos a alternativa D como correta. Por quê? Temos óxidos
ácidos. Óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio são óxidos ácidos que, reagindo com água, vão formar ácidos. Aqui a gente tem ácido sulfúrico e ácido nítrico, se eu não me engano. Acho que esse é HNO3 é ácido nítrico. Então, o que vai acontecer? pH vai diminuir, vai abaixar o pH, vai ficar mais ácido devido à formação de ácidos. Beleza, pessoal? Aqui já conseguimos descartar 3 alternativas super rapidinho e a gente ficou só com 2 para discutir o que acontece. Outra dica que eu falo para vocês: sempre elimina as questões, as alternativas que são mais improváveis e foca nas outras, porque aí vocês têm uma chance maior de acertar o exercício. E vamos aqui para o último exercício, um exercício da FUVEST. Vamos ler aqui. Quando soluções aquosas saturadas de hidróxido de bário, ou nome comum, água de barita, são expostas ao ar, forma-se um precipitado branco. Então, forma-se um precipitado. Geralmente, precipitados estão no estado... Nossa, ficou horrível isso que eu escrevi. Calma aí. No estado sólido. Aí, esta propriedade torna a água de barita ou hidróxido de bário um importante reagente analítico. O fenômeno descrito deve-se ao quê? C. Exatamente isso. A alternativa correta é a alternativa C. O hidróxido de bário vai reagir com o quê? Com o CO2, dióxido de carbono. Aqui, nas outras alternativas, está falando que vai ter uma precipitação de óxido de bário, que a água vai evaporar, e aí vai indicar a perda de água do sistema. Não. Precipitação de gel de hidróxido de bário por absorção de água, indicando ganho de água? Não também, porque está lá numa solução aquosa de hidróxido de bário, não vai absorver água. Está lá numa solução aquosa. Aqui, nitrato, precipitação de nitrato de bário, não, pela absorção de dióxido de nitrogênio, de NO2. Indicando a presença desse poluente no ar, não. A gente fica entre C e D. Aqui, cadê? Deixa eu só ver um negocinho aqui. Na hora que eu preparei a atividade, a alternativa veio tão simples na minha cabeça. A explicação. Porque aqui, o hidróxido de bário, como ele está em uma solução, ele vai estar em cátions e ânions. Ba2+, e OH-. Aí, nas suas devidas proporções certinhas. E aí, o bário vai estar reagindo com o CO2, formando BaCO. Porque as carguinhas vão se cancelar. E acredito que o OH- vai ficar ali naquela água, na solução, ele vai estar lá sobrando. E o carbonato de bário vai precipitar, ele vai estar na forma de um sólido. Galera, esse exercício eu achei que ficou meio mal explicado, porém, posso trazer semana que vem para vocês, porque deu um bug na minha cabeça agora. Vai ter Ba2+, OH-, aqui, e desse lado, o CO2, porque ele precisa estar em forma iônica, né, o CO2, para reagir, ou não?
Nossa, eu tô bugada. Dióxido de carbono reagindo com O2, formando ácido carbono. Ah, daí vai sair o CO3. É, tem, verdade. Verdade. Vai ter umas semi-reações incluídas aí no meio, né? Realmente. Pessoal, ainda bem que temos o Banana hoje aqui, que salvou nesse último exercício o que ele falou ali, no final, reação do CO2 com o OH-, que aí vai formar o ácido carbônico, que é H2CO3. É exatamente isso. Vai ter a formação de H2CO3, e aí esse CO3 vai reagir com o bário, vai formar carbonato de bário, e esse H+, que está aqui vai reagir com o OH-, formando a água. É isso. É isso que eu tinha para discutir com vocês hoje. Espero que tenha feito sentido agora esse finalzinho. É isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Esse exercício ficou meio... né? Ficou meio um tanto quanto confuso, um pouquinho. Tudo certo, gente? Vou pôr um fundinho de comemoração aqui. Fogos. Ai, eu vou postar isso no YouTube, eu tô colocando fundo de fogos, oh meu Deus. Tudo certo. Então, pessoal, espero que todo mundo tenha entendido um pouquinho. Se ficou com dúvida, a gente pode conversar, podem mandar mensagem, a gente discute, eu tento raciocinar um pouquinho mais nos exercícios. Prometo trazer mais aulas assim. Na semana passada eu acabei não fazendo porque estava muita correria, eu fiquei bem perdida na semana passada. Por isso que eu falei que hoje eu ia trazer uma aula legal e eu separei bastante exercícios para a gente fazer. Tentei não deixar maçante. Foi muito gostoso esse diálogo que a gente teve hoje. Amo quando vocês interagem. É isso, pessoal. Eu já disponibilizei os slides para vocês, está lá no Classroom. Coloquei um exercíciozinho, eu acho que ele é de múltipla escolha até, para vocês entregarem na semana que vem. Temos a atividade dessa semana para entregar. Temos a atividade da semana passada para entregar até amanhã. O que mais? Acho que é isso. Estou com saudade de vocês. Ó, comemoração, que vai passar o ano novo e o negócio vai embora, né? Que é a nossa expectativa. É isso, pessoal. Vocês estão livres. Espero que todo mundo esteja bem. Estou com saudade de todo mundo. Nossa aulinha se encerra por aqui. Daqui a pouquinho a Ju vai começar uma chamada também com vocês. E é isso, pessoal. Até mais. Um beijo no coração de vocês. E façam os exercícios.